Ok. Então, a partir desse momento, nós estaremos gravando esse evento e para iniciar aí o nosso evento, pontualmente sempre às 11 horas, às 11h05 a gente começa com o conteúdo. Iremos abordar inicialmente ali com a nossa convidada especial, a Rose Mainardes, ela vai abordar o tema e logo depois da primeira abordagem dela, a gente vai discorrer conforme foi a dinâmica da outra reunião, acrescentando pontos, discutindo e trazendo aí muito cases e conteúdo para a nossa quarta técnica. Tudo bem? Bom dia, Rose, seja muito bem-vinda, minha querida. Bom dia, Damião. Bom dia agora. a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, estar nesta mesa, né? Como eu falei para a Angélica, é um prazer muito grande estar aqui. Bom, como o Damião já falou, eu sou Rose Mainardes, estou falando aqui da cidade de Maringá, Paraná. Trabalho com proteção de dados, sou analista de sistemas e processos, sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas, mas não desenvolvo nada. Sou engenheira de software, pós-graduada com engenharia de software com ML e trabalho desde os meus 12 anos de idade. Tenho 39 anos, já caí da régua faz um tempinho. Trabalhei na área da saúde por mais de 15 anos, com tecnologia há 10 anos. E nos últimos anos eu tenho me dedicado à proteção de dados. Estou aqui aprendendo, como todos estamos, né? Adquirindo conhecimento. E estou honrada por estar aqui nesse momento, fazendo esse debate, como o Damião muito bem pontuou, que traz muitas dúvidas, né, para nós, profissionais de privacidade e proteção de dados, para os agentes de tratamento em geral. Enfim, há muito questionamento sobre, né, como fazer o caminho dos dados, como fazer o mapeamento, é necessário, não é necessário, como, por quê, por onde, quando, por quanto tempo, enfim. Essas são perguntas que acontece muito, muitas pessoas me chamam e me questionam sobre, né? Rosi, eu estou fazendo uma adequação e que horas que eu começo a fazer o mapeamento, por onde eu começo a fazer o mapeamento, eu realmente preciso fazer o mapeamento? E aí, quando eu recebo esses questionamentos assim, eu sempre chamo a atenção lá para o artigo 50 da LGPD. Eu acho que lá fala muito sobre mapeamento, eu acho que, no meu entendimento, Rosi, lá dá o direcionamento, o que fazer, quando fazer, como fazer, enfim, como achar o caminho dos dados. Mas aí uma coisa que eu sempre chamo a atenção antes do mapeamento, porque assim, não é você chegar lá na organização, você chegar lá na empresa e falar, olha, vamos fazer o mapeamento agora, né? Tem que ter uma introdução, digamos assim. Então, quando começar? Por onde começar? Antes de mais nada, você precisa entender qual é a regra. Por exemplo, esses dias nós estávamos em um debate no grupo sobre jogos, e eu disse que eu não sei jogar, e de fato eu não jogo nada mesmo. Sei andar a cavalo, sei tirar leite, sei todas as coisas, mas jogar eu não sei jogar. Mas para que você jogue, para que os jogadores joguem, o que a pessoa precisa entender? Ela precisa entender a regra do jogo. Se você é um torcedor, o que você precisa entender para torcer? A regra do jogo. E se você vai apostar como um apostador, o que você precisa entender? A regra do jogo. Então, se você vai fazer um mapeamento, se você vai mapear, o que você precisa entender? A regra do negócio. Porque como você vai iniciar o mapeamento se você não sabe qual é a regra do negócio? E a regra do negócio não é óbvio, a regra do negócio não está clara. Você precisa ter um entendimento para você saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Vou dar um exemplo que já aconteceu comigo de um laboratório pequeno,
a pessoa me ligou e disse assim, Rosi, olha, nós estamos em fase de implementação do projeto da LGPD, já fizemos muito, mas eu preciso fazer um mapeamento. E só falta o mapeamento. Como que eu faço? Daí eu falei, ok, você é um laboratório, então... me explicou que ele era um laboratório pequeno, de uma cidadezinha pequena, do interior, que não tinha muito... Só faltava o mapeamento, Rosi, era isso? Só o mapeamento. Só o mapeamento, né? Então, e aí há pessoas que dizem assim, que o mapeamento é o coração do projeto. Eu entendo que é o cérebro, porque se não tem mapeamento, se a cabeça não pensa, o corpo não funciona, não é verdade? E aí, eu falei, ok. Bom, ele me explicou que era um laboratório pequeno, uma cidade pequena, enfim, não tinha muitos pacientes. Eu falei, vamos conversar a respeito. E aí, sentamos para falar sobre. Aí vocês comecem a reflexão. Aí ele me disse o seguinte, olha, eu sou um laboratório pequeno e eu atendo poucos pacientes. Eu falei, quantos? Ele, deve ser uns 20 por mês. Eu falei, ok, é pouco. Aí eu falei, você realiza todos os seus exames aí no seu laboratório? Ele falou, não, aqui eu só faço parasito. Eu falei, e os demais? Bioquímica, hormônio, imuno, o que você faz? São muitos pacientes que vão até aí, o que você faz com os demais exames? Ele falou, olha, na verdade, não. Como eu sou um laboratório pequeno, mas eu sou o central aqui, todas as cidades aqui do estado, as cidades e os laboratórios pequenos vizinhos, eles me mandam as amostras deles. E aqui no meu laboratório, eu faço a distribuição desses materiais e eu envio para um laboratório de apoio. Aí eu falei, tá. E eu falei, e esses resultados? Essa parte analítica e pós-analítica, quem faz? Ele falou assim, um laboratório de apoio. E aí o meu cliente, o meu apoiado, entra no meu site, que tem integração com o meu laboratório de apoio, e ele próprio pega o resultado. Eu não manipulo o resultado para ele. Eu falei, ok, então você atende pouco paciente, mas você atende todas as cidades vizinhas e todos os laboratórios. Ele, exatamente. Eu falei, mas seu faturamento, a sua receita, como que fica? Aí ele me respondeu assim, então, Rosi, eu ganho nos kits que eu vendo, porque eu vendo os kits para todos esses laboratórios. E aí eles me mandam os materiais e eu mando para o apoio. Então, assim, à primeira vista era muito simples, era um pequeno laboratório com 20 pacientes mais ou menos por mês que tinha 3 funcionários. E era fácil mapear, mas quando você conhece a regra de negócio, qual era o negócio dele? O negócio dele não era atender paciente, era vender kits, reagente e distribuir essas amostras. Então, se você não conhece a regra de negócio do local que você vai fazer o mapeamento, como que você vai mapear? Você não sabe quem são os responsáveis, você não tem como conhecer os processos, as atividades, porque nem tudo que parece é. Às vezes você está vendo uma coisa e entende daquela forma, mas quando você vai analisar o processo, você entende que é muito diferente do que foi dito para você. E assim, se você pega, por exemplo, uma empresa que tenha mais de 2 sócios, muito provavelmente um não sabe tudo que o outro faz. Então, você precisa necessariamente conversar, dialogar com todos para que você entenda a responsabilidade de cada um no processo, para que você consiga fazer esse mapeamento, você consiga definir os processos, ver as atividades dentro dos processos e perceber quais são os dados que estão percorrendo ali. E muitas vezes a gente percebe que alguns profissionais não fazem isso. Eles fazem um formulário, até mesmo Google Forms, não sou contra, sou muito a favor, e manda lá e diz assim, olha, responda para mim. Aí respondem uma meia dúzia de questões e vamos fazer um mapeamento. Só que, como eu disse, se você não tem um mapeamento bem elaborado, se você não conhece a regra do negócio, fica muito difícil você ter sucesso no seu projeto. Por quê? Eu, Rosi, no meu entendimento, ele é o cérebro. Se a cabeça não está ali raciocinando bem, tudo no lugar, os membros, em algum momento, vão parar. E aí, só para continuar, então, nesse exemplo do mapeamento, eu vou só mostrar para vocês aqui uma
uma imagem, Damião, se você me permite, só para a gente ter uma Sim. ideia mínima do caminho dos dados, como eu costumo chamar. Deixa eu abrir aqui. Um conceito bem claro, né? E intimista, né? O mapeamento é isso, né? Entender o caminho dos dados, né? Entender o caminho dos dados. Vocês conseguem ver aqui a minha tela? Aqui, ok. Ok, então assim, o caminho dos dados, né? O mapeamento, o que eu preciso saber? Por onde os dados chegam. E os dados chegam de diversas formas, pela pessoa, por telefone, por mensagem, por e-mail, por formulário, e ele percorre um longo caminho pela organização. Ele chega pela recepção, percorre RH, administração, suporte financeiro, enfim. Ele tem um longo caminho dentro da organização, vai para armazenamento, arquivamento, eliminação, ou ele é compartilhado entre outras organizações, estabelecimentos, transferido, enfim. Os dados, ele percorre um longo caminho dentro da organização. E se a gente não conhece esse caminho, se a gente não conhece esses processos, não tem como você dizer, ó, estou fazendo um mapeamento. Trouxe um exemplo básico aqui. Se você pega o nome, simplesmente um nome, veja o caminho que esse nome percorre, seja ele um dado pessoal, seja ele um dado de criança e adolescente, ele percorre um amplo caminho por toda a organização, por todos os setores, e dentro dos setores há um ou vários processos, muitas atividades. Ele tem transferência nacional, internacional, tempo de retenção. Então, na hora de fazer um mapeamento, o que a gente precisa analisar? A regra do negócio. Quais são os processos que existem? Esses processos, ele tem subprocessos? Quais são? Quais são as atividades que estão dentro desses processos? E quem são os responsáveis? Porque de nada adianta você conhecer os processos e não saber quem faz o quê. E nessa hora, se você não sabe quem faz o quê, não tem como depois você ir lá, se sofrer um incidente ou coisa do tipo, quem é que você vai acionar? Quem é que você vai consultar? Quem é que você vai informar? Com quem você vai falar? Então, você precisa conhecer as atividades, os responsáveis, e desta forma você consegue ver ali no mapeamento o que você tem e onde você quer chegar. Quais são os seus gaps, as melhorias que precisa, o que existe, o que precisa ser implementado. E aí, alguns viram e falam, gente, eu só falta o mapeamento. Ou, eu vou fazer o mapeamento hoje, rapidinho, eu já termino. Então, assim, são questões, são questionamentos que me fazem muito. Rosi, eu preciso fazer um mapeamento aqui, mas quem que é o controlador? E quem que é o meu operador? Eu não consegui identificar aqui, Rosi, e agora como é que eu faço? Nesse exemplo que eu trouxe aqui do laboratório. Quem é controlador? Quem é co-controlador? Quem é operador aqui nesse processo? Controlador em conjunto, né? Tem esse termo que a própria autoridade disciplinou diante aquele documento que ele o guia, né? O guia de agentes, De né? agentes de tratamento, enfim, realmente. Então, é um debate assim que deveria ser feito sempre, e as pessoas deveriam conversar mais sobre isso, porque eu fico de verdade embasbacada quando me dizem é só o mapeamento. Na minha visão, o mapeamento realmente, se você não tem mapeamento, como é que você vai prosseguir? É muito difícil. Como é que você vai supervisionar, gerenciar aquilo que você não sabe que existe, que não tem? Como que você vai fazer? E aí, para nós, profissionais de dados, de proteção de dados, como que nós vamos assumir um projeto de conformidade se nós não sabemos fazer o mapeamento, que na minha visão, e eu falo por mim, Rosi, é o passo fundamental do projeto.
Então, aí, nesse exemplo agora do laboratório, vocês conseguem identificar os agentes aqui? Fosse vocês fazendo mapeamento, o que vocês me diriam? Rosi, olha, os personagens desse cenário são estes. O que vocês me dizem sobre isso? Legal, pessoal. A Rosi deixou uma provocação, né, para que a gente possa estar, obviamente, aí falando. Sempre que vocês quiserem interagir, eu vou pedir a dinâmica que clique ali no botãozinho de levantar a mão, abra-se o microfone e vamos falar. Está liberado aí. O Anderson quer falar, né? O Anderson é o cara que fala. Fala aí, Anderson. Se eu começar a falar, eu paro só meia-noite. Você me conhece. Não, vou deixar. Eu entendi nessa provocação da Rose. Aliás, a Rose está de parabéns, porque ela pegou o cerne do negócio, né? Que é reconhecer o quê? A regra do negócio. Por isso que a LGPD existe esse nível de multidisciplinaridade muito alto, porque é o que a Rose falou. A gente vai fazer um inventário lá no RH. Se a consultoria não souber alguma coisa de RH, não tem que ser especialista, ele não vai conseguir absorver lá do nosso cliente o que ele está tratando. Porque ele, lá no RH, por exemplo, até nesse caso aí do laboratório, né? Na cabeça dele, ele trata tudo no mesmo balaio. A gente tem que chegar lá e começar a extrair, né, essa questão. Sobre a provocação da Rose, talvez eu tenha entendido errado, porque eu peguei meio no meio caminho, mas esse rapaz, o negócio dele é a venda dos kits para os clientes do laboratório, né? Então, eu entendo que ele passa a ser uma figura de operador dos dados dos laboratórios. Seria isso? Aqui em partes, né? Porque ele vende o kit para outros laboratórios que são os clientes dele. Uhum. E aí, esses laboratórios enviam para ele essas amostras, e ele recebe, e ali ele decide também sobre essas amostras que ele recebe, porque ele vai distribuir, então ele vai decidir se ele vai mandar as amostras do Anderson para o Manuel ou se ele vai mandar para a Flamínia. Então, ali ele tem uma decisão também sobre aqueles dados. Tá. Então, ali ele já atua também como um co-controlador. Co-controlador. Situação, isso. Uhum, perfeito. Mas vocês podem ter entendimentos diferentes. A intenção aqui é nós debatermos mesmo. Você vê como que é interessante entender a regra de negócio. Eu não entendi a regra de negócio da forma correta, porque eu havia entendido que esse menino ele faz a venda para os clientes do laboratório, o laboratório que encaminharia para ele os dados dos pacientes, do cliente do laboratório, não sei como é que seria a categoria do titular, e aí ele faria a venda para o cliente do laboratório. Por isso que o meu entendimento seria o operador, mas seria o co-controlador, né? Isso, bacana. Isso. Porque legal. Ele vende os kits para outros laboratórios, né? E bacana. aí, nisso, ele recebe a amostra e distribui para outro laboratório ainda. Então, Legal. veja que interessante, Anderson, que é um pequeno laboratório com 20 pacientes dele e 3 funcionários. Veja a dimensão do processo dele, né? O que parece ser tão simples se torna tão complexo e, como você disse, você não conhece a regra, como é que você vai ditar o jogo? Perfeito. É só isso, né? As pessoas às vezes falam, não, é só isso, não é só isso. A Kátia levantou a mão, eu gostaria de ouvi-la. Primeiro, parabéns, Rosi, né? Para variar, né? Explica muito calmo, muito bem, muito claro, muito tranquilo. E aí também fazendo uma observação, né, que o Anderson falou a respeito de RH, por exemplo, em relação aos dados dos 3 funcionários dele, ele vai ser controlador, enquanto empregador, né? Talvez em relação ao que ele recebe ou os pacientes que ele recebe diretamente na clínica dele, ele vai ser controlador desses dados, é ele quem escolhe. Agora, em relação ao serviço ou à venda dos kits, aí teria que analisar para ver se ele entra como controlador ou como operador ou co-controlador. Né? A que dados? Quem escolhe os dados? Quais dados que ele precisa na venda ou no recebimento desses kits? Como que
que isso se dá, né? Essa relação entre as partes vai precisar ser analisado até para ver se existe um contrato, como é que está regendo esse contrato, o que prevê esse contrato, né? Para a gente poder depois aí, com a visão mais jurídica do negócio, né? Poder analisar se precisa de um adendo e como vai ser feito esse adendo, quais são as responsabilidades de cada um em relação à segurança, em relação ao fornecimento, ao compartilhamento desses dados, fora os Google Drive da vida, fora o compartilhamento internacional dos OneDrive da vida, né, nessa história. Legal, Kátia. A família levantou a mão na ordem aí. Bom dia, todo mundo. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aí. Claudemir, querido, coração para você. Coração para o Damião, para a Rosi. Eu acho que esse empresário aí, ele tentou criar uma facilidade para ele, no final das contas, ele criou uma dificuldade. Infelizmente, tem muitos empresários que agem dessa forma, né? Isso aqui não é comigo, eu quero um resultado financeiro, está tranquilo, e eu vou arrumar um jeitinho de chegar, né, a ter resultado financeiro sem querer ter muito trabalho com isso. Vou jogar no colo do outro uma responsabilidade que, de repente, pode ser a minha. E aí, ele teve uma sacada de vender kit é melhor, talvez, do que eu assumir a responsabilidade de fazer, eu mesmo controlar todo o processo de análise laboratorial. Já é um laboratório que eu não ia nunca, na minha vida, chegar para poder fazer um exame. Assim, só porque pelo grau de responsabilidade, a gente sabe, né? E o grau de importância que tem. Porque você imagina esses dados andando para lá e para cá, entendeu? Para lá e para cá. Se você não tiver um compliance muito bom, um controle muito bom, pode acontecer, pode criar um risco, né? Para aquela pessoa que é usuário desse laboratório, desse serviço aí. É o que eu acho. Manuel? Bom dia, pessoal. Vocês me escutam bem? Vamos lá, fazer 3 considerações aí bem legais. Primeiramente, parabéns a Somax, parabéns a Rose pelas contribuições. Tem uma coisinha que eu acho bem bacana, que dialoga com o que a Rose falou, é que às vezes os profissionais que trabalham com privacidade, na hora de fazer o mapeamento, eles acham que vão chegar lá e vão fazer perguntas. Quem é o titular? Onde é que vocês armazenam? Com quem compartilha? E, na realidade, não é bem assim. As perguntas que a gente mais precisa fazer é como é isso? Como é aquilo? Como acontece isso daqui? Então, são perguntas para a gente entender o processo e depois que a gente entende como a coisa é feita, como é que a empresa operaciona aquela atividade, aí sim a gente vai fazer o mapeamento daquele processo para coletar essas informações. Mas a gente não tem como simplesmente sentar no computador e fazer perguntas sem que a gente entenda como aquele procedimento é realizado, né? Que é justamente a regra do negócio. Não uma regra do negócio de maneira macro, mas a regra do negócio de maneira micro, processo por processo, coisinha por coisinha. Uma outra coisa que dialoga com o que a Kátia falou é que o que determina se uma empresa é controladora, operadora, co-controle, ou se tem até suboperadores, não é o ramo de atividade dela, e sim cada um de seus processos. Então, a gente vai analisar cada processo desse e ver se naquele processo ela é controladora, ou ela é operadora, ou se ela é co-controle, ou até mesmo se tem suboperadores naquele processo, que é como a Kátia falou, nas atividades do ponto de vista do RH, dos funcionários, é ela que responde. Então, ela é controladora. Mas do ponto de vista onde ela tem clientes que contratam os seus serviços, ela é uma operadora. Mas a maneira como ela interfere nessa mecânica na hora de distribuir os resultados, co-controle. Mas provavelmente ela faz isso por um site, uma plataforma que ela contratou. Ou seja, provavelmente tem um suboperador também envolvido nesse processo. Então, é só essas dinâmicas interessantes para a gente compreender que não é sentar no computador e fazer perguntas, é entender cada um desses processos e microprocessos
E eu costumo dizer que, entre aspas, todas as empresas são operadoras e são controladoras e tem co-controle e tem suboperador. Só que vai depender de cada processo. E vai ter processo que ela também é operadora e ela também é controladora. Mas é isso que eu queria só partilhar rapidinho. E vamos que vamos. Muito legal aqui. Nossa reunião. Manuel, vou falar para você, cara. O que você falou foi fantástico, assim, uma riqueza de detalhes e de nuances. É exatamente isso. E aí, para colaborar com todo mundo, o Claudemir levantou a mão ali, eu já vou te dar a palavra, Claudemir. Seja bem-vindo, professor. E assim, na semana passada mesmo, já conversava ali com a Rosi, e ela, ali pelo WhatsApp, e falava exatamente a necessidade de que as pessoas, de que os profissionais precisam, é de que quando ele vai executar um mapeamento, quando ele chega no cliente para executar um mapeamento de processo, ele precisa mudar a camisa. O que é mudar a camisa? Se eu sou uma empresa, se eu sou a Somax, eu preciso vestir a camisa do cliente, eu preciso entender como que o cliente opera, né? É a regra do negócio, é entender exatamente a regra do negócio, né? Quantos clientes que já aconteceu e a gente trazer para eles assim, o que você faz, né? Como que você faz esse processo de contratação, por exemplo? E aí ele começar a explicar e depois de finalizado o mapeamento ali com 1, 2, 3 atividades relacionadas àquele processo, ele se lembrar de mais outras 2 fases. Caramba, Damião, antes de ir para tal lugar, esse dado percorre tal processo através de um sistema X, do sistema Y. Então, é importante demais a gente trocar essa camisa, sabe? Vestir a camisa do cliente para você realmente entender aí a regra do jogo, o que o cliente realmente faz, como ele faz. Não é só chegar, como bem o Manuel falou aí, muito assertivo. Não é fazer perguntas, mas de forma diferente, né? É trocar realmente a camisa. Claudemir, sua contribuição, meu querido, depois eu passar a palavra ali para o Anderson novamente. Pessoal, que honra, bom dia a todos, bom dia. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas que estava em reunião, vou já só dar aqui um bate-papo rápido com vocês e, puxa vida, que bom estar ouvindo profissionais de excelência, né? A Rose foi magnífica, a Flamínia foi, assim, espetacular nas colocações, todos aqui. Eu queria só corroborar, Damião e amigos, dizendo o seguinte, só reforçando aquilo que eu falei na nossa quarta-feira Top Tech, né, Damião, da semana passada. Pessoal, é extremamente importante nós mapearmos o risco com relação aos nossos fornecedores dos nossos clientes. É como o Damião acabou de colocar. É eu colocar a camisa do meu cliente. Hoje eu estou, quarta-feira, eu estou dentro de um cliente, tá? E aqui eu fico o horário comercial. Então, hoje eu não sou CQ Risk. Hoje eu sou o meu cliente. Então, eu bato forte com relação a 27701. Damião sabe que eu amo as ISO, né? Que é exatamente a de privacidade de dados. Então, gente, é extremamente importante nós entendermos a cadeia de valor dos nossos clientes. Na hora do mapeamento, pega lá o teu RIPD, o teu relatório de impacto e proteção de dados, faz uma revisão lá nos processos e dá uma olhada na cadeia de valor, tá? E dentro dessa cadeia de valor, eu gostaria de, com muita humildade, tá? Mas com bastante, digamos assim, experiência, que o Damião me conhece, dá uma olhada e dê uma estudada na ISO 31000, que ele fala exatamente, ele reforça exatamente a temática que a gente está falando aqui. Fornecedores, entender a cadeia de valor do cliente, entender qual é o negócio do meu cliente, qual é o nicho de mercado que ele está inserido, né? Isso vai te ajudar bastante quando você for fazer esse mapeamento de risco dos fornecedores do teu cliente. Então, assim, turma, que bom, é só aprendendo cada vez mais com cada um de vocês. Obrigado, Damião, pela palavra, e é uma honra e um prazer encontrar
todos vocês aqui, gente. Eu vou ter que, infelizmente, já sair, porque sair de uma, eu digo, cara, tem lá a reunião lá do pessoal da Somax, lá o Top Tech lá, eu não posso deixar de participar, nem que seja 5 minutos. Eu fui tão abençoado, já no finalzinho aí da Flamínia falando, né? E veio essa questão do mapeamento dos agentes de tratamentos, quem é controlador, quem é operador, né? Porque uma hora o meu cliente ele vai ser operador, aliás, me perdoa, ele vai ser o controlador, mas vai ter contexto e cenário que esse negócio vai virar. Ele vai passar a ser um operador, e aí vai depender muito. Por isso que eu falo, quando você faz um mapeamento de risco dinâmico, isso fica muito claro para você, porque não é fácil. Para mim, falo por mim, Claudemir Queiroz, é um dos maiores desafios que eu tenho no pós-adequação, é exatamente girar o PDCA com relação aos agentes e tratamentos. Mas é isso, Damião, obrigado, desculpa aí se eu falei demais, né? Porque se deixar a gente aqui, a gente vai até amanhã falando. Obrigado, Legal. pessoal. Legal, Claudemir, obrigado aí pela sua presença, sua participação, sempre muito brilhante. Mestre, eu costumo dizer que Claudemir é o nosso mestre dos riscos, né? Tive a grata lembrança, tenho aí a lembrança, né, de um evento que nós participamos juntos lá presencial em Fortaleza, um evento de hotelaria, e também Natal também tivemos juntos, né? Também a gente está correndo aí o Nordeste falando e evangelizando sobre a LGPD. Anderson Oliveira, a sua palavra, meu querido. Depois eu queria ouvir aí o nosso amigo Marcelo, que está chegando aí hoje, e o Luiz Cuti, que também chegou aí. Gostaria das suas considerações. Bacana. Obrigado, Damião. Bom, só para dar um resumão naquilo que a Rose muito bem colocou e o Manuel muito bem colocou, né? Aquela questão que o Manuel falou sobre, tem que saber como que o dado é tratado e tal, né? Então, o que nós temos que responder nesses inventários? Rose, me permita, eu não costumo utilizar o tema mapeamento de processos, porque mapear processo é muito mais além do que nós precisamos fazer para a LGPD, tá? Eu gosto de falar inventário de processos e dele extrai as atividades de tratamento. Mas depois é outro tema que a gente pode discutir. Mas o que nós precisamos responder? Primeiro, quais são os dados que são tratados naquela atividade? Por que os dados são tratados? Quem são os donos dos dados? São os titulares. Onde eles ficam armazenados? Quando são coletados? Como são tratados e por quanto tempo o dado fica retido lá na atividade. Tá certo? Eu, pessoalmente, adotei uma metodologia que todo mundo conhece, sem fazer um merchan, né, lá naquela ferramenta, para fazer esse mapeamento, que é o 5W2H. Então, vocês devem conhecer o 5W2H, onde o AT, no 5W2H, na ferramenta, é a identificação dos dados coletados naquela atividade. O ROI, que é a motivação, porque o dado é tratado, é o quê? É a atividade de tratamento e a finalidade pelo qual o dado é tratado. O RU vem identificando quem? Os donos do dado. Quem é o titular? Ele é um cliente, ele é um fornecedor, é um colaborador. O WHERE é o local de armazenamento. O N é quando ele é coletado, que é a origem do dado. Aí, claro, tem as suas diversidades todas. O HOW é como ele é coletado, através de um arquivo de software, né, o que seja lá. E o how long, né, substituindo o how much, vem a tabela de temporalidade. Então, a gente conseguindo responder essas 5W, os 2Hs, já tem o data map na mão. A partir daí, o que nós fazemos? As atribuições das propriedades da LGPD. Análise de base legal, princípio, direito, compartilhamento, contratos com terceiros, os operadores. Então, basta ter uma metodologia simples, e o 5W2H, a gente sabe que ele atende a qualquer tipo de necessidade nossa, até na vida pessoal. Então, eu, pessoalmente, adotei o 5W2H para modelar uma ferramenta de data mapping. E funciona muito legal a metodologia, tá bom, gente? Não é fazendo merchan, não, mas daqui a pouco a gente tem que fazer o merchan, porque eu estou justificando aonde que eu estou aplicando o 5W2H. E funciona bacana, viu, gente? Então, respondendo esses 5W2Hs, já tem o data mapping na mão. Tá certo? É isso aí, só essa colaboração que eu queria colocar da metodologia 5W2H. Obrigado, Anderson. Fantástica aí a sua colocação, explanação sobre metodologias de mapeamento, né? Ô, Marcelo, bom dia, meu querido. Seja bem-vindo.
Olá, bom dia. Todos me ouvem bem? Sim. Obrigado pela oportunidade, Damião. E quero parabenizar a todos que estão presentes, inclusive a Rosi também, que a gente vem trocando bastante conhecimento, a gente vem tirando algumas dúvidas com o pessoal. Na verdade, esse tema, esse mapeamento de processo, a gente acaba sempre chegando ao mapeamento dos dados também, né? E nos leva aí também a parte do controlador e operador, que aparentemente parece ser uma tarefa simples, mas não é bem assim, né? Então, a gente tem as figuras aí de controladores conjuntos, eu entendo também até controladores independentes, né? A gente tem que traçar aí uma linha tênue para a gente chegar a verificar a responsabilidade de cada um, né? Então, eu deixo aí, desde já, o parabéns para todos que estão presentes e vamos acompanhar as demais lives aí, tá bom? Legal, Marcelo. Obrigado pela sua contribuição. Luiz, está no mudo. Qual deles? Tem dois, né? Luiz Curti. Luiz Curti. Foi mal. Serafim na sequência, por gentileza. Bom dia, né? Bocado, Bom boa dia tarde, ainda. tudo bom? Tudo ótimo. Gostei bastante da apresentação da doutora Rosa, tá bem legal. Essa parte de mapeamento, como é uma parte inicial de adequação, né? Ela é bem importante e eu acredito dois fatores fundamentais para acelerar, né? Para ter mais praticidade nesse processo, são eles, tá? Imagine um DPO cai de paraquedas numa empresa, ele não entende nada. Por onde começar, né? Algumas empresas já têm processos, né, algumas coisas definidas, mas a maioria das empresas não, né? Vamos ser realistas, principalmente relacionado à pequena e média empresa. No meu ponto de vista, você pegar um organograma ou ajudar a construir um organograma da empresa é fundamental, principalmente para identificar os responsáveis lá dentro, tá? Isso facilita na hora da gente conversar para identificar processos e atividades, tá? Esse mapeamento não sai se não fizer junto com a empresa. Você não vai pegar isso, vai levar para o seu escritório e vai fazer mapeamento de atividades, né? Você tem que fazer isso, é um trabalho muito mais de comunicação. Então, normalmente empresas já mais avançadas, eles têm já processos, padrões, algumas empresas chamam de POP, por exemplo, outras empresas chamam de RCF, acho que esse é o nome, responsabilidade chave de função, e isso facilita muito na hora de mapear dado, tá? Então, você pegar o responsável, o cara que pega aquela informação, vive aquilo lá o dia a dia, né? Ele é a pessoa certa para você estar conversando, tá? Outro ponto que eu queria colocar no aspecto prático desse mapeamento é você ter o apoio da alta administração. Tá? Isso é um papel fundamental, você ter esse engajamento do pessoal no início da adequação, o comprometimento, principalmente para eles liberarem agendas dos seus subordinados para você fazer essas entrevistas. Tá? Então, por exemplo, você tem lá um diretor comercial, você precisa conversar com os responsáveis de equipe, você Sim. precisa ter essa garantia, né? Olha, CEO, né? CEO ou o dono da empresa. Cara, eu preciso que o seu diretor comercial me reserve algumas agendas na semana para eu conversar sobre processos com tais pessoas, tá? Porque se você não tiver esse comprometimento, o seu trabalho vai ser muito maçante, tá? Você tem que pegar realmente lá na pessoa e a pessoa realmente está disposta a te ajudar a fazer esse mapeamento, tá? Nenhuma empresa é igual a outra, tá? Você pode pegar 1000 empresas de contabilidade, por mais que algumas coisas sejam semelhantes, mas cada um tem uma particularidade e faz de algum jeito diferente, tá? Então, são essas minhas duas colocações, tá? O bom ponto de partida é o organograma, ver se de repente eles têm já algum procedimento, padrões já bem estabelecidos, e o outro que é muito importante é você garantir essa agenda com a alta administração para que essas conversas, tá? Mapeamento você só faz conversando, você não faz você com a sua planilha de Excel ou software ou qualquer outra metodologia. A principal ferramenta para você ter isso com sucesso é conversar com pessoas.
É isso. Legal, Luiz. Obrigado aí. O Luiz Serafim aí, que eu acabei chamando aí, eu não percebi que tinha dois Luiz. Luiz, seja bem-vindo. Bom dia, meu querido. Bom dia a todos. Poxa, aula incrível. É a primeira vez que eu participo aqui. Peço vênia aí aos demais por não ter participado antes, mas é que a semana estava corrida, tá? Eu me apresentando aqui para vocês, já que o pessoal não me conhece, né? Eu sou advogado há 2 meses, sou um jovem advogado aí. Legal, legal. Resolvi, Parabéns. resolvi ir para essa área de direito digital. Muito obrigado. E poucos alunos da turma foram para essa área. Na verdade, foi eu e o meu amigo só. Os demais foram para concurso público e eu resolvi entrar nessa jornada aí da Lei Geral de Proteção de Dados. Estou na reunião aqui, depois eu vejo. Beleza. Seja bem-vindo. Daí eu fiz a minha pós-graduação em LGPD, já tenho o diploma certinho, mas eu ainda não tenho nenhum projeto em andamento. Não tenho nenhum projeto. Tá meio complicado fechar orçamento com os empresários, porque a gente manda o nosso orçamento para eles e eles acham que tá caro demais, né? Acho que a maioria aqui já passou por esse momento. Oh. Entrei na Comissão de Proteção de Dados da OAB e estou aprendendo bastante lá com os advogados também. E quero aprender muito com vocês aqui. E falando agora sobre mapeamento de dados, é como o Luiz falou, a gente tem que lidar com pessoas, e não é fácil a gente lidar com pessoas no dia a dia, né? Faculdade, trabalho. E quando a gente entra em uma empresa onde a gente muitas das vezes não é bem-vindo, porque o empresário não gosta de gastar dinheiro nessa crise econômica que a gente está passando, a gente tem que mostrar para eles que LGPD não é um custo, e sim um investimento, porque a indenização que ele vai ter que pagar depois, não só para os titulares de dados, mas multa para a NPD, Procon já está atuando também, Ministério Público Federal. Quando a gente começa a trazer essa cultura de privacidade, de proteção de dados para dentro da empresa, conscientizando, treinando os funcionários e mostrando para eles a importância da lei, aí a gente, né, coloca lá as pessoas, falando de forma informal aqui, as cabeças lá no comitê de privacidade, pegando pessoas comunicativas para a gente conseguir fazer esse mapeamento de dados da melhor maneira possível, que não é um trabalho fácil, ainda mais a gente estando à distância, né? Eu não sei se os demais aí estão fazendo projetos de LGPD à distância em outros estados, mas é até interessante que a gente faça pessoalmente, mas nem sempre é possível. E como a gente está vivendo esse mundo agora, onde, por exemplo, eu criei um escritório de advocacia 100% digital, onde eu consigo atender pessoas do Brasil todo, a gente pode atender empresas de outros estados também, e através aqui dessa comunicação online que a gente está tendo, a gente pode fazer também os projetos de LGPD. É isso aí, falei demais. Boa, Luiz, boa, Luiz. A Fabiana, por exemplo, a Fabiana está lá no escritório dela virtual, coisa linda lá. Olha que bonito meu escritório, eu acho tão escritório lindo. lindo, gostei. Gente, eu falei isso semana passada, né, Damião? O problema da adequação são as pessoas. As pessoas. Olha, Daniel, o que o Luiz trouxe aí é assim, inclusive nós vamos ter uma live, pessoal, no dia 30, muito especial, que a gente vai falar sobre essas dificuldades. Contaremos com a presença aí do DPO do Banco do Nordeste, que tem um projeto que nós somos pioneiros, né? Na verdade, esse projeto de financiamento de projeto de adequação foi lançado em um evento nosso lá no Nordeste. E assim, pessoal, de 6 anos, de 1 ano a 6 anos para poder pagar o projeto. Enfim, pode ser para ferramenta, pode ser para projeto, pode ser para melhorias de tecnologia. É uma coisa muito bacana. No dia 30 a gente vai ter uma live especial falando sobre isso, sobre esses desafios e como resolver esses desafios. Resumindo, pessoal, só não pega projeto de adequação quem não quiser a partir de agora. Quem realmente falar, meu irmão, isso aqui não é para mim. Anderson, você começou a falar? Só para dar uma resposta para o nosso colega Luiz Serafim, né? Primeiro, desejando boas-vindas a esse mercado. Boas-vindas, exato. Né? Não se preocupe, não. Você vai receber uns 50 nãos para achar um sim, tá? É normal mesmo, porque o mercado é muito novo. Só respondendo a sua pergunta sobre se alguém já está desenvolvendo algum trabalho remotamente, né? Então, sim, eu estou com a parceria com 2 colegas do Paraná, na terrinha da Rosig e Mainardes, né? Você está em Maringá ou você está em Cascavel? Eu não lembro o que você falou. Maringá. Eu sou em Maringá. Maringá, então. Aí tem não sei quem que é.
quem está onde, mas tem o Fernando Ataíde e a Débora Franciele. Uma de Maringá e outra de Cascavel. E a gente está desenvolvendo um trabalho com uma empresa lá em Salvador. Eu estou em Belo Horizonte, os dois em Paraná e o cliente lá em Salvador. Não há barreiras. Não há barreiras. E está fluindo, bacana, mas também tem aquela questão do comprometimento do cliente. Alguém falou sobre o comprometimento aí da agenda das pessoas, né? Luiz Curti. Foi o Luiz, né? Então, assim, tendo comprometimento, não tem barreira, não tem distância, não. Dá para fazer tranquilo, ô Luiz. E parceria, tá? Parceria. Você é advogado, procura alguém da área de TI, área de segurança, área de processo, porque sozinho, uma andorinha só não faz verão, tá bom? É isso aí. Mais uma vez, bem-vindo. Falando sobre não, né? Obviamente aí gostaria de dar as boas-vindas aí o meu sócio, o Alan Andrade, CEO da Somax, e também perguntar para ele agora, quantos não você já recebeu, Alan, sobre fechar contrato, fechar assessoria, fechar parceria, Alan? Bom dia, pessoal. Primeiro, bom dia aí. Correria danada aqui para poder participar do Quarta Tech. Estava numa reunião, inclusive, de vendas, né? Então, consegui me liberar, consegui dar uma corridinha aqui para participar, dividir a telinha aqui com vocês. Primeiro, cara, fantástico o que o Luiz falou ali. Inclusive, só fazendo um adendo rapidinho, Damião, a gente começou a nossa assessoria, Luiz, bem um pouquinho antes da pandemia, né? Com a metodologia de fazer presencial, ir no cliente. E quando começou a pandemia, a gente tentou se reinventar o quanto antes e mudou totalmente o nosso processo, digitalizou tudo e com isso aí hoje a gente está presente em 16 estados do Brasil. 17. 17, né? Aumentou. Então, a capilaridade, ela aumenta muito quando você consegue fazer esse trabalho, como o Anderson falou, cara, de forma remota, tá? Eu acredito que seja o melhor caminho. Vai existir, né, assim como existe para a gente, alguns clientes com uma peculiaridade, então precisa estar lá presencialmente, e aí faz total sentido o que o Anderson falou, parcerias, cara, porque numa dessas, você, pega um parceiro ali, paga um valor avulso, o cara vai lá e atende para ti, tá? Então, acho que faz total sentido. E, cara, assim, a gente faz em média, 800 ligações, né, frias, 800 ligações frias para novos clientes, não é ligação repetida. Só isso, Alan? Mensalmente, né? E, cara, desses 800 aí, eu posso te dizer que tranquilamente, assim, uns 500 ainda dizem não para a gente. É uma taxa absurda de não. Mas pegando também a fala do Luiz, de que ele pode, né, tomar uma multa, eu vou um pouquinho mais além, tá, Luiz? Abrir um pouquinho mais a lente. Pior vai ser a perda de faturamento dele quando os próprios titulares de dados começarem a não dar mais preferência para essa empresa. Porque isso já está virando um valor competitivo, né? Assim como a gente não acreditava muito aí, não sei, os mais velhos aí no CDC, né? E os consumidores começaram a procurar aquelas empresas que estavam se enquadrando, mesma coisa vai ser com a LGPD, né? Eu particularmente, já tenho essa cultura. A gente faz compra online o tempo todo, né, cara? Material para o escritório, para a empresa. Quando eu vejo que aquela empresa não tem nada, nenhuma políticazinha de privacidade não tem nada, eu já parto para um outro site, sabe? E isso vai ser uma mudança de comportamento dos titulares de dados. Então, abrir os olhos também dos empresários com relação a isso, né? Deles estarem um passo à frente dos concorrentes e continuar ali, cara, sendo competitivos no mercado e não perdendo faturamento, né? E mais uma vez, prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Alan. E aí, bem o que você falou, esse filtro, essa seleção de fornecedores, de relação consumerista, vai ser natural, tanto que a própria Kátia já até falou ali, olha, nesse laboratório eu não fecharia negócio, não falaria. Pessoal, nós estamos chegando ao nosso finalzinho, eu gostaria de retornar a palavra ali para a Rose, para ela fazer as considerações finais, mas se você, Kátia, rapidamente fizer a sua consideração, e aí automaticamente vai para a Rose ali, tá bom? Para complementar o que o Alan falou e ainda, né, ajudar um pouquinho mais o Serafim também nesse início, tem a questão de branding, né, da empresa, né? Porque se acontece um vazamento, se acontece alguma coisa, a credibilidade dela no mercado vale muito mais
do que uma pseudo-multa da NPD, que a gente, enquanto advogado, sabe que você recorre até o Papa antes de pagar. Qualquer coisa vai no STF, que o STF cancela. Eu utilizo, Kátia, esse argumento como um fator, né, de convencimento nas minhas reuniões de venda, tá? Porque, assim, não, você tem que bater aonde dói, né? Exatamente. Aonde dói nele. Quanto tempo você levou para chegar no patamar que você está para construir a sua carteira? Quanto tempo você acha que você perde essa credibilidade no caso de um vazamento? A gente sabe que a gente leva uma vida inteira para construir uma reputação e questão de segundos a gente pode perder ela. Venda é assim, né? Venda é questionário. Você faz um monte de pergunta para ele o tempo todo. E aí uma das minhas perguntas padrões dentro da minha reunião de venda é quanto tempo vocês estão no mercado, né? E aí eu uso isso falando da publicização, da perda de credibilidade, sabe? Isso é fantástico, tá? Ô, Serafim, a sua Max, ela tá em Camboriú, cara. Se quiser vir visitar a gente, fica à vontade, tá? Beleza. Maneiro. Parte fazer networking aí, pessoal. Vem aí, pô. Rose, minha querida, brilhantemente fez a abertura da nossa Quarta Tech. Está com você fazer esse encerramento, as considerações da fala de todo mundo, o que você pôde compilar e dar de dica para a gente. Fala aí, por gentileza. Que honra. Bom, só complementando, então, o que o Alan e a Kátia colocaram aqui por último, né, sobre as multas, né? Multa você paga, você financia, você empresta, você penhora, você vende e você paga. E se você tiver o seu banco bloqueado por 6 meses? Como é que você vai cuidar dos seus clientes, dos seus colaboradores, dos seus fornecedores? E daí, né? E a reputação da marca, gente, o nome é tudo. Se você perde o seu nome, você vai... não é todo mundo que reinventa o Facebook da noite para o dia, né? Então, a multa você paga, eu sempre digo isso. A multa você continua trabalhando para pagar, né? Não é? Agora, pagar a multa sem ter os seus dados para trabalhar, aí o negócio fica mais difícil. Perfeita fala. Mas, assim, os Luizes ali muito bem pontuaram, como todos, né, trouxeram observações muito pertinentes, questionamento muito pertinente, o Anderson muito bem colocou. Inventário de dado é um termo que eu utilizo bastante, Anderson, porque sim, né, realmente esse é o caminho. O Manuel, as considerações que ele fez, o Marcelo, a Kátia, e o que os Luizes disseram, né, sobre pessoas. Realmente adequação, qualquer projeto ele é de PAP, não só de presidente à portaria, como costumamos a dizer, mas de presidente para pessoas. Porque se você tem políticas, processos e pessoas, você tem políticas e pessoas, processos e pessoas, pessoas e pessoas. Quem move a máquina são as pessoas. Então, no quesito mapeamento, que é o nosso debate aqui, o foco, né? Não tem como você fazer realmente só por questionário. Sim, você pode fazer online, eu faço online. Foram poucas empresas que eu tive a oportunidade de estar presencial, mas não é um questionário que vai fazer com que você consiga fazer um mapeamento, porque existem respostas que elas não são respondidas nas perguntas, elas são respondidas na entrelinha das conversas, que foi aquilo que o Damião falou. Você precisa vestir a camisa do cliente, se colocar no lugar de quem está executando, de quem está operacionalizando todo o processo e entender o que é que ele faz, porque assim... Não é porque eu e o Anderson, por exemplo, trabalhamos no suporte de uma empresa que nós manipulamos de igual forma os dados ali. Ele atua de uma forma, eu atuo de outra. Então, essas perguntas, elas não são respondidas ali em um questionário. Se você não dedica um tempo sentando com o seu cliente, sentando com os envolvidos no processo, e quando eu digo envolvidos, eu não me refiro somente ao coordenador do setor, ao líder do setor, eu me referencio a todas as pessoas que de fato colocam a mão na massa, que são a mão de obra ali, porque são esses que realmente conhecem a atividade. Então, um mapeamento bem feito, ele envolve todos, de P a P, presidente a pessoas,
sem restrição se a pessoa ela está trabalhando na cozinha ou se ela está trabalhando no administrativo, porque esses conhecem todas as atividades. E, gente, e a multidisciplinar? Eu recebo muito questionamento de advogados, por exemplo, que me dizem assim, Rosi, eu estou fazendo um mapeamento aqui, como é que eu vou mapear o banco de dados? Aí eu respondo, boa pergunta, cadê o TI que está com você? Cadê o DBA que está com você? Então, é multidisciplinar. Eu não me atrevo, na minha parte de TI, processos, fazer uma adequação sozinha, porque eu vou pecar. Eu não domino todos os assuntos, eu preciso de braços para fazer, eu não consigo. Por mais que seja o meu laboratóriozinho lá da cidade pequenininha que só atende 20 clientes. Não dá. Então, assim, o que eu deixo? Que nós, como profissionais inteligentes, né, capacitados, trabalhemos com as pessoas, que a gente traga para nosso grupo, para nosso lado, parceiros. Não precisa firmar contrato, mas questione, pergunte, compartilhe, porque você sempre tem algo a aprender e você aprende quando você compartilha. Então, eu acho assim, isso faz com que nós cresçamos muito, compartilhando, respondendo, perguntando, remando no mesmo barco, né? Mapeando os mesmos processos e mesmo que só de uma forma de contribuição. Muitas vezes recebo questionamentos que eu não ganho nada para isso, mas eu ganho conhecimento a partir do momento que eu entendo um negócio que está fora do meu projeto, que está fora dos meus clientes. Então, o que eu deixo é isso, gente. Vamos estudar, vamos compartilhar conhecimento, não vamos puxar a sardinha só para o nosso lado, vamos dividir a mão de obra e junto a gente faz muito melhor. E é isso. E obrigado, Damião, pelo convite. Foi uma honra. Você sabe que você é uma pessoa que eu admiro, respeito muito, como todos os demais aqui, tenho um carinho muito grande, né? Pelo Anderson, pelo Marcelo, enfim, todos aqui. Seria injusto eu citar nomes, porque com certeza vou deixar de falar muitos. Legal, Rosi. Parabéns aí pela sua pauta da semana. Voltamos na próxima quarta Tech, sempre às 11 da manhã, com outro lado, com uma outra visão, com outro tema aí. Estamos selecionando uns temas aí, provavelmente a gente vai ter participação aí no tema, tem um Ala também. O pessoal pode sugerir também, legal, né? Sim. Entrar em contato com a gente, sugerir um tema, quem quiser também apresentar um tema, né? Eu tenho 2 temas de vespeiros para a gente trabalhar na discussão futura. Olha aí, ó. Olha aí. 2 vespeiros que ninguém está se preocupando, viu? Depois de tudo bonitinho, tem 2 vespeiros para a gente trabalhar, mas depois a gente... Dá o spoiler aí agora. Dá o spoiler aí para a próxima semana, então. Gente, mas aí nós vamos ter que passar para 2 horas essa quarta Tech. Mas olha só, gente. Então, rápido, dá um spoiler. Faz a parte 1 e a parte 2 antes. Parte 1 e parte 2. Para a gente começar a pensar, né? A gente foi lá, levantou todas as atividades, montamos todos os gargalos. É hora de operacionalizar isso. Como faz? Por exemplo, nós temos lá um gargalo que é a questão da temporalidade do dado. Como é que nós vamos trabalhar com isso? Tem a questão de operacionalizar as solicitações dos direitos dos titulares. Como é que operacionaliza isso? Desenvolver uma ferramenta para gerenciar é tranquilo. Agora, como é que nós vamos gerenciar o tempo que o dado está na atividade, quando ele deve sair, como ele vai sair? É um tema que a gente pode discutir porque é um vespeiro. Prepare para a próxima semana, Anderson. Vamos falar sobre esse tema, dê-nos um título para que eu possa anunciar nas plataformas digitais. Pessoal, muito obrigado. Maravilha. Parabéns pela participação de todos. Vamos almoçar, Quarta Tech, sempre às quartas-feiras, 11 da manhã, em ponto, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.